Então, vamos lá, galerinha. Deixa eu dividir meu quadro com vocês aqui. Deixa eu diminuir isso aqui para vocês verem. Então, vamos lá, galerinha. O tema da nossa aula, eu já tinha falado isso para vocês na aula anterior, mas eu repito, tá? O mês de março também é um mês de revisão. Então, eu peguei alguns conteúdos e habilidades, né, que eu achava necessária para vocês conseguirem revisarem, identificarem, refletirem sobre o que a gente está passando aqui. Então, o foco da minha revisão é, de fato, a globalização, mas para a gente saber um pouquinho da globalização, das suas contradições e conceitos, eu preciso ver isso com vocês, até porque faz parte muito da temática atual. Então, vamos lá para a gente aprender um pouquinho. E aí, vocês costumam ver isso no 8º ano também, se eu não estiver enganada, justamente quando vocês veem o conceito de território lá. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, isso. Sim. Então, vamos lá. Eu coloquei 3 reportagens aí logo de cara para a gente já começar a refletir sobre o assunto. Então, vamos lá. A primeira é do nosso governador aí, Caiado, né? Não sei se vocês viram nos jornais aí, ele teve um embate com o governador do Distrito Federal, justamente por conta dessa questão do avanço da pandemia, e no qual o estado de Goiás está mais avançado em números do que o Distrito Federal. E aí o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, chegou a falar em fechar as divisas, ou seja, fechar as fronteiras aí justamente para tentar conter o avanço da pandemia. Seria levada dos goianos para, né, os brasilienses aí. E aí o governador Caiado não gostou disso, né? O Caiado falou assim que não é o momento da gente fazer isso, mas se ajudar. Então houve vocês viram isso no jornal? Caiado ficou bravo para caramba. Não viram? Não vi não. Pois é, então saiu, semana passada saiu e foi assim, foi um cripocó danado, porque eles ficaram justamente nesse embate aí, dessa questão de fechar divisas e que não era o momento, a gente não podia falar em separação, em divisão, mas sim de união entre os estados aí. E aí a coisa deu uma abafada por conta que, na verdade, a pandemia está estourada no Brasil inteiro, então não tem nem um ou outro que está melhor, infelizmente, nesse cenário aí. Outro que eu coloquei aqui é mais um cenário nacional aí. Coloquei invasões de garimpo e grilagem, os conflitos das terras dos 7 líderes indígenas assassinados em 2019. Então, é um conflito de território. Eu quis colocar isso porque o conflito de território em terras indígenas é ainda um conflito bastante disputado, latente aí no nosso território nacional. Apesar disso ser protegido pela nossa Constituição, né, a gente ainda tem muito conflito nessas terras aí, enfim. E é um problemaço, a gente tem que respeitar, né, as terras indígenas, só que não é bem isso que acontece aí tem-se conflitos e conflitos armados com assassinatos, principalmente dos povos indígenas aí. E o terceiro que eu coloquei aqui para vocês, que é um conflito internacional aí, ligado também a essa tensão de território, de Estado e de nações. Em meio às tensões com a China, o embaixador americano visitará o Tibete. O Tibete, gente, é um território anexado à China, só que eles reivindicam justamente a autonomia e se tornar um Estado independente da China. E a China não quer que isso aconteça de forma alguma, porque ela tem interesses, tanto interesses territoriais naquela área, justamente por ser uma área que faz uma fronteira com outros territórios, então ela fala que aquilo lá é uma faixa de segurança, fora que aquela área também ela é foco de uma economia, justamente por ser uma área que há uma questão cultural muito grande, há uma questão também que fica na região de montanhas, então tem a região turística lá que é movimentada e gera uma renda lá para a China. Então, normalmente, esses territórios onde há uma economia que gira
e aí gera conflito por conta dessa tensão territorial, ela costuma se prolongar por muito tempo e, às vezes, não há uma solução de forma pacífica aí. Então, eu coloquei o mapa para vocês, desculpa, a resolução dele ficou ruim, mas é o quê? Mundo, terrorismo e conflitos. Aí é que eu mostro para vocês, pelo menos para vocês tentarem visualizar, tá, os conflitos que a gente tem, ou que teve, pelo menos, tá, no final do século XX e início do século XXI. Ou seja, são conflitos atuais. Tá? E dentro desses conflitos aí existem várias motivações. O que eu quero dizer com isso? Para a gente entender um cenário de conflito, um cenário de território, entender o cenário de Estado, a gente tem que entender e compreender quais são os processos e os fenômenos espaciais que a gente vai estudar no meio disso aí. Então, a gente aprendeu o conceito de Estado, território, nação e país, é justamente entender por que eles vão entrar em conflito também. Então, a gente precisa entender o conceito, que é uma coisa que vocês costumam a estudar lá no fundamental, e aí, a partir do ensino médio, a gente dá uma respaldada e já vai para partir para os conflitos. Só que a gente faz o quê? A gente resgata isso com vocês, para vocês terem essa noção aí. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo compreender? Tá de boa? Sim. Isso. Então, vamos pela primeira parte. Não vai dar tempo para ver todos os conceitos aqui, mas a gente vai tentar ver isso de uma forma, em 2 aulas, para vocês ficarem aí tranquilinhos aí. Então, vamos lá refletir sobre isso. Para a gente entender um pouquinho de geopolítica, tá? Que são as estratégias políticas mundiais que vão além de estratégias de Estado, que vão pelas estratégias econômicas e militares, que é diferente de geografia política. Geografia política é uma política de Estado, tá? Devemos entender o quê? Os conceitos que vão envolver isso aí. Vocês sabiam que existe diferença entre geografia política e geopolítica? Ou vocês achavam que eram sinônimos? Que era a mesma coisa? Tinha que ficar a mesma coisa. É porque a gente tende a achar que é a mesma coisa, mas não é, tá? Geopolítica, a gente vai tratar de estratégias aí políticas e econômicas que vão além do Estado. Por quê? A partir da economia globalizada, no final, por exemplo, da década de 80, de 1980, a gente já começa a perceber o quê? Que o cenário econômico, algumas corporações, elas têm mais poder econômico, político, estratégico do que vários estados aí. E aí, Estado com E maiúsculo, que a gente vai falar aí a diferença. Já a geografia política, ela vai falar de uma política de Estado, do chamado Estado Nacional, que aí a gente vê, por exemplo, na Primeira Guerra, a gente vê na Segunda Guerra, que são estratégias onde o território, de fato, ele tinha o envolvimento do Estado nas suas estratégias de guerra. Ok? Mas não fica afobado, não. A gente vai chegar lá. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses conceitos aqui de uma forma mais específica aí. Estado, Estado-nação, nação, território e país. Já ouviram esses termos? Sim ou não? Sim. Sim. A gente escuta território, a gente escuta país, nação. Às vezes, o que a gente escuta menos, com menos intensidade, é o Estado e o Estado-nação, com esse sentido aqui. E aí, qual é a problemática aí? Muitas vezes, eles são tratados como sinônimos, ou seja, parece que é a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Na verdade, eles envolvem-se um ciclo, mas não tem o mesmo significado, não tem a mesma definição. Mas eles o quê? Estão conectados entre si, ok? Então, na verdade, a gente vai tentar entender esses conceitos para entender essa complexidade aí dessas relações históricas entre o território, o Estado e a nação. E aí a gente vai entender um por um e qual é a conexão entre eles. Tudo bem? Tudo. Deixa eu tirar essa faixa aqui. Meu Deus, sai, eu não quero você aqui, não. Tem hora que não contribui. Então, vamos lá. Desculpa aí, viu, gente? Então, vamos lá. Eu coloquei notícias de jornais, algumas eu já falei, a questão do Caiado, da China,
Coloquei outra aqui, ó. Jogo de forças mundial, as guerras que continuam em 2019. Então, assim, algumas guerras aqui da Síria, do Afeganistão, da Somália, do Iraque, da Nigéria, Israel, questão Israel-Palestina, que vai e vem desde o final do século XIX, a questão do Iêmen e da República Dominicana do Congo, ou seja, são os conflitos espalhados e que vão envolver justamente uma instabilidade entre nações, entre Estados-nações e também entre países, ou seja, envolve essa gama de conceitos aí. O outro aqui que eu coloquei para vocês é a questão do plebiscito que houve, por exemplo, em 2014, lá no Reino Unido. O que aconteceu? A Escócia é um território anexado ao Reino Unido e à Grã-Bretanha, né? Eu vou explicar para vocês aí a diferença. E aí, historicamente, a Escócia sempre teve um conflito, tá, com a Inglaterra. Questão de que a Inglaterra era dominadora, principalmente em sua era monárquica. E aí, sempre houveram alguns conflitos no século XVIII, no século XIX. Alguns viraram filme lá, por exemplo, o filme do Mel Gibson, Coração Valente, é justamente retratando aí essa questão da Escócia e da Inglaterra. Só que ela nunca conseguiu essa separação. O que vai acontecer? Em 2014, a Inglaterra ela decide fazer um plebiscito, ou seja, um voto popular na Escócia, e que a população escocesa decidisse se ia continuar anexada ao Reino Unido ou se ia se tornar um Estado independente. Qual foi a escolha deles? Vocês sabem? O que você acha que aconteceu? Se tornar um Estado independente? Por incrível que pareça, não. Porque a gente pensa, professor, eles brigaram praticamente a vida inteira para conquistar isso, mas no final, né, de uma forma pacífica e democrática, decidiram continuar anexada ao território do Reino Unido. Por quê, gente? Pensando agora numa política do século XXI, que é o que eles estavam pensando e raciocinando, era muito mais vantajoso para a Escócia continuar anexada ao Reino Unido, principalmente em questões internacionais. Então, toda aquela história de briga, de rixa entre eles já não tinha mais sentido, tá? Fora a questão também histórica, de herança cultural aí, dessa monarquia ainda que permanece na Inglaterra, né? Falando agora, né? A gente deu alguns exemplos aí, como é que a gente pode refletir essas questões aí. Agora a gente vai colocar isso no conceito para depois tentar refletir novamente. Então, vamos lá. Já ouviram, já escutaram o termo Estado? Sim ou não? Sim. 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 Mas, sendo bastante sincero, quando você fala Estado, você lembra de quê? Você acha o que é? Olha, professor, Estado para mim é território que pertence a um país. um território que pertence a um país? É. Mais alguém? Ou todo mundo vai nessa mesma linha? Não, é isso mesmo. Tipo assim, Goiás, esses tem, entendeu? Aí que tá. Por quê? Como a gente utiliza esse tipo de unidade administrativa, a gente tende a fazer uma confusão aí quando a gente não sabe. O Estado com esse E maiúsculo aqui, né, com esse E maiúsculo, a gente fala né, mas é E maiúsculo, tá? É outro significado. O Estado com E minúsculo é justamente é uma unidade administrativa da federação, que pode, em outras regiões, ter o nome de outros lugares, tem o nome de província, tem o nome de cantão, tá? Mas é uma unidade administrativa da federação, ok? O Estado com esse E maiúsculo aí, que ele vai receber essa ênfase a gente vai escutar esse termo a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, aí sim a gente percebe um conceito diferente. Olha aqui que eu coloquei para vocês. Esse Estado aí é a forma como a sociedade se organiza o quê? Politicamente. Aí ela vai ter um ordenamento jurídico, e esse ordenamento jurídico, gente, ele vai regular, ou seja,
são as regras de convivência daquele povo, tá? Fazem parte do Estado as instituições políticas e administrativas. E aí eu cito aqui governo, né? E todas as suas formas de governo, forças armadas, né? E também a administração pública com todo o funcionalismo. Então, quando a gente fala de universidades públicas federais, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do funcionalismo público, daquela máquina pública, faz parte dessa questão do Estado, justamente porque ela que vai manter essa administração, tá, de todo o Estado. Então, o quê? O Estado é a forma como a sociedade se organiza, o quê? Politicamente. Esse Estado com esse E maiúsculo aí. Além disso, para se organizar politicamente, a gente tem 3 poderes aí, ó. É o poder legislativo, executivo e judiciário. Ponto? Tá tranquilo? Já ouviram falar desses poderes? Sim. A gente escuta, né? Mas vocês sabem o que esses poderes fazem justamente para organizar esse Estado politicamente? Tem hora que dá uma briga entre eles, porque tem que ser eles fazem que tem que ter uma igualdade entre esses poderes, e aí eles têm, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está numa fase, será que um vai sobressair sobre o outro? Na verdade, eles têm que trabalhar de uma forma orgânica para o bem, justamente, do povo. Mas, às vezes, tem umas rusgas entre eles, e, normalmente, quem fica entre eles é a população. Então, o poder legislativo, galerinha, ele tem o papel de produzir leis. Quem trabalha para o povo nesse poder legislativo? A gente tem, por exemplo, no Brasil, 3 esferas: a municipal, a estadual e a federal. A municipal vão ser os vereadores. A estadual vai ser o deputado estadual. E do federal vai ser os deputados federais e os senadores. E aí o papel deles é produzir. Já viu quando a gente está vendo o jornal e fala assim, olha, o deputado tal, o vereador tal, está levando para a Câmara um projeto de lei? Já escutaram esse termo? E aí ele vai ser votado para ver se vai ser aprovado ou não. A gente pode dar exemplo, por exemplo, do auxílio emergencial. Vocês viram? Vai não voltar, e aí está parado lá na Câmara para voltar, tudo direitinho. Então, são eles que, isso parte de um projeto de lei, que aí é sancionado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Sancionado é quando ele é aprovado, ele é assinado e é aprovado, olha. E aí, isso é papel do Poder Executivo. O Poder Executivo vai colocar em prática, mas colocar em prática no sentido de administrar essa lei. E aí o Poder Executivo fica a cargo de quem? Do prefeito, do governador e do presidente, ou presidenta, né? Prefeito, enfim. Conseguiram entender essa parte? Ou vocês estão, professora, é muita informação para o momento. Tô de jeito, mas estou tentando entender. É porque se eu fosse no conceito seco aqui para vocês, olha, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Beleza, tá lindo. Mas se vocês não sabem como essa organização é feita politicamente, vocês vão entender? Vocês podem até decorar, mas vocês não vão entender, não é? Então, eu estou justamente explicando como é que esse Estado lá vai funcionar na prática. E aí, como é que a gente vai fazer entender? E não fica com essa angústia, não. Sabe por quê? Normalmente, vocês veem isso lá no segundo ano, se eu não estiver enganado, em Sociologia. E aí, vocês vão ver, assim, tintim por tintim. Mas o meu papel aqui, vocês vão ver, quando a gente for estudar a globalização, a gente vai ver que esse Estado aqui, ele vai seguir mais um poder econômico do que um poder político. Aí é a hora da gente refletir sobre essa análise. Mas a gente tem que saber por que eles estão se contradizendo, senão não faz sentido. Tá bom? Mas qualquer dúvida, faça a professora, volta aí, rebobina a fita e volta. Poder judiciário lá, já está falando o nome, interpretar as leis e julgá-las. Então, o papel dele é colocar essas leis para ser o quê?
julgadas, e aí vai justamente fazer a mediação e a ponderação se de fato se aplica ou não aquela lei numa situação X ou numa situação Y. Conseguiram entender? Tá difícil ainda? Não, pode continuar, professora. Tá Tá. dando para entender. Qualquer coisa, vocês falam, professora, volta. Então, vamos lá. O Estado é o quê? Me explica aí, Sara. O que é o Estado? Pode ser lendo? Não, pode ser falando mesmo. É. Se você quiser ler e explicar, tá de boa. Deixa eu só ver, ter um termômetro aí de vocês. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Eu não entendi muito bem, não, mas pelo que eu entendi, assim, é meio que aquilo que organiza o Estado, vamos supor. Tudo... não sei explicar. Isso aqui, gente, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, é como ela vai viver de uma forma política, com suas regras, com suas leis, como ela vai praticá-las. Tá? É o nosso modo de vida dentro daquele Estado. Conseguiram entender? Tá? É o que vai nos ditar como a gente vai caminhar dentro daquele Estado. Tá? Aqui, aí é o Estado democrático, ele se apoia nesses três poderes e se organiza numa forma de governo, numa forma de administração pública e, por vezes, tá, para garantir Estado soberano, que a gente vai falar em território, nas Forças Armadas. Eu falo por vezes porque tem países e estados que nem têm Forças Armadas e garantem justamente a soberania do seu país. Ok? Por exemplo, é a Costa Rica. Conseguiu entender agora, Sara? Ou você ainda ficou com dúvida? Ainda não, Sarah, mas depois eu tô falando Sara no sentido que a Sara participe, e aí eu fico pegar deixa porque para vocês. E vocês, gente, o restante, conseguiu entender? Mais ou menos. Mais ou menos, Diego? Mais ou menos também. Isso. Não tem problema não, gente. Tá dando para entender. Tá. É assim mesmo, eu já imaginava, porque eu falo assim que é quase um assunto burocrático, fica difícil, a gente vivencia isso todos os dias, mas por vezes fica difícil a gente o quê? Visualizar como é que é isso atrás da cortina. A gente vive isso todo dia. Sua vida é moldada por isso. A minha vida é moldada por isso. Mas fica difícil a gente conseguir entender essas regras aí. Mas a gente vai conseguir. Próxima aula, vocês vão ver quando eu passar do Estado para o Estado-nação, e aí a gente vai fechando o ciclo, a gente vai conseguindo entender melhor. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, falta 2 minutinhos para acabar, é o tempo de vocês saírem e irem para outra aula, tá? Então, beijo na alma, façam atividade, qualquer dúvida me chama lá, ok? Beijo para vocês.